Graça e paz a todas, bom dia, Deus abençoe. Obrigada, Tainá, por ter aceito o convite da Ana Paula mais uma vez, né? Glória a Amém. Deus, Deus abençoe. Amém. Se quiser orar e já começar. Tá. Pai do Senhor, irmãs, bom dia. Vamos orar para a gente começar? Senhor, meu Deus, meu Pai, Jesus, nós te agradecemos por essa oportunidade de mais uma vez estar na tua presença, Senhor, e aprender a tua palavra, ouvir a tua voz. Pai, a palavra é tua, o povo é teu, Senhor. O vaso é pequeno, Pai, mas também é teu. Fala conosco, Pai, por intermédio da tua palavra. Fala, Senhor, aos nossos corações, não o que queremos, Pai, mas o que precisamos. E assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meninas, eu queria agradecer, né, a Raquel, a Ana, pela oportunidade mais uma vez, né, de estar aqui ministrando a palavra do Senhor. Vamos abrir comigo em Josué, capítulo 6. Josué 6. Diz assim: Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: Saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e os seus homens de guerra. Marchem uma vez ao redor da cidade, com todos os homens armados. Façam isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro e à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade. E os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá e o povo atacará, cada um do lugar de onde estiver. Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes. Ele disse: Levem a arca da aliança do Senhor. 7 de vocês levarão trombetas à frente da arca. E ordenou ao povo: Avancem, marchem ao redor da cidade. Os soldados armados irão à frente da arca do Senhor. E lá no verso 10 diz assim: Mas Josué tinha ordenado ao povo: Não deem brado de guerra, não levantem a voz, não digam palavra alguma, até o dia em que eu lhes ordenar, então vocês gritarão. Amém. É uma palavra bem conhecida, né, de Josué. Josué, a gente sabe que ele foi aí um líder nato, né? Ele foi preparado por Moisés, ele foi escolhido pelo Senhor. E no capítulo 1 de Josué, vai falar da morte de Moisés. Quando Moisés morre, Josué está entristecido. Alguns estudiosos falam que ali aproximadamente 3 meses, né? Ele está ali de luto. E o Senhor chega para ele e fala: Olha, Josué, basta. O povo precisa de você, né? E é interessante porque quando a gente está em meio à nossa dor, o Senhor dá um tempo para a gente se curar. Às vezes, quando a gente está sobrecarregado, quando às vezes a gente está ferida, machucada, quando a gente está enfrentando algum tipo de enfermidade, qualquer situação da nossa vida, o Senhor, ele dá um tempo para a gente se curar. Mas esse tempo, ele tem prazo de validade. Então, o Senhor, ele chega ali a Josué e ele fala: Josué, chega, o povo precisa de você. Você precisa se levantar, você tem que ser forte, você tem que ser corajoso. E é o que o Senhor ministra conosco hoje. Nós temos que ser forte, nós temos que ser corajosa, porque o Senhor não nos tem chamado com o espírito de covardia, o Senhor não nos tem chamado com o espírito de amedrontamento. O Senhor tem falado para nós: seja forte, seja corajosa, eu estou com você. Aquilo que você tem que enfrentar daqui para frente, eu, seu Deus, estou com você. E nós aprendemos muito sobre Josué. E ali ele se levanta, ele começa a liderar o povo. E chega nessa situação, né, da queda de Jericó. E eu estudando a palavra do Senhor, e foi interessante que essa semana foi bem corrido, e eu ontem, né, eu trabalho na confeitaria, e eu fazendo os meus bolos na madrugada, o Senhor ministrou comigo, e ele me visitou na minha cozinha. E foi algo muito forte, irmãs, porque eu comecei
falar em mistério, eu comecei a chorar ali na presença do Senhor e ele falava, Tainá, não foi o grito que derrubou a muralha, o que derrubou a muralha foi a obediência de Josué. Ele foi obediente ao Senhor. Porque aqui ele começa falando, né? Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém entrava e nem saía. Eles tinham fechado a entrada de Jericó. Então o Senhor disse a Josué, sai, saiba que entreguei em tuas mãos Jericó, o rei e os homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade. O Senhor está falando, é para marchar, não é para parar, é para continuar. Eu não sei se no nosso meio pode ter alguém, alguma irmã, que às vezes está passando por alguma dificuldade, seja ministerial, seja no lar, seja no trabalho, mas o Senhor está falando, não é hora de você parar, é hora de você marchar. Não é hora de você querer fazer com as próprias mãos, é hora de você parar, você escutar o que o Senhor está ministrando com você e você marchar. E Josué, as muralhas ali eram impenetráveis. Alguns estudiosos falam que tinha duas partes de muralha. Tinha uma primeira grossa na frente e a de trás ela era tão larga que passava um carro em cima de tão larga que ela era. Ou seja, não era qualquer muro, não era qualquer tijolo que estavam ali que derrubaria facilmente, não. Era algo impenetrável. E quantas vezes a gente está enfrentando esses obstáculos? Acontece algo na nossa vida, acontece algo no nosso ministério, que a gente olha e fala, a muralha está grande demais. Esse problema, ele é impenetrável. Esse problema eu não consigo resolver sozinha. E o Senhor ministrava comigo que Josué, ele era obediente ao Senhor. E se tem muralha, é porque o diabo está amedrontado com a sua chegada. O Senhor ministrou isso comigo na madrugada. Se Satanás tem colocado muralhas, se Satanás tem levantado com fúria na tua casa, na tua vida, no teu ministério, é porque ele está amedrontado, porque ele sabe que você chegou. Ele sabe que você se posicionou. Josué, ele chegou ali com soldados, ele chegou ali na obediência. E o Senhor falou com ele, Josué, não dê brado de grito, não grita. É para gritar na hora que o Senhor mandar. E muitas vezes nós queremos falar na hora que não é para falar. E estudando a palavra do Senhor, nós vamos ver que aquele povo, enquanto eles rodeavam a muralha, o povo afrontava eles. E quantas vezes nós estamos caminhando com o nosso propósito, nós estamos caminhando com o nosso ministério, com aquilo que o Senhor tem confiado em nossas mãos, e as pessoas, às vezes usadas pelo inimigo, estão nos afrontando. Os problemas estão nos afrontando. Ah, mas você não é capaz, não vai dar certo. Eu não sei por que o pastor confiou isso em tuas mãos. Olha o jeito que está a tua casa. Você quer servir ao Senhor, mas o seu filho não está na casa do Senhor. Você quer ministrar, mas olha como está o teu casamento. Você fala que tem o dom de cura, mas olha como está a tua saúde. Quantas afrontas nós temos enfrentado nos dias de hoje, com o intuito de nos paralisar. Satanás, ele vem para tentar nos paralisar. Mas o Senhor fala, não deixa a muralha te paralisar. Não deixa os problemas te paralisar. Aquilo que o Senhor confiou para você, aquilo que o Senhor tem confiado em tuas mãos, ele vai sustentar. Nós não podemos, irmãs, deixar as afrontas de Satanás nos paralisar. Nós não podemos deixar as muralhas nos paralisar. O que tinha atrás da muralha, irmã Tainá? A terra prometida. Esse povo, eles caminharam 40 anos no deserto por essa terra. Eles tinham que passar por Jericó para conseguir conquistar a terra. E o Senhor ministrava comigo. A muralha, às vezes, é tão grande que não te permite enxergar a promessa que tem atrás dela. A dor pode ser tão grande, o problema pode ser tão grande, as ansiedades podem ser tão grande que está te impedindo de você olhar além do problema, além da muralha.
Mas o Senhor, ele chega na nossa vida e ele fala: filha, estou aqui. Seja forte e corajosa. Nessa batalha eu vou pelejar com você. Nessa muralha eu vou guerrear por você. Nós temos que entender que não importa o tamanho do problema, não importa o tamanho da muralha, o Senhor, ele é maior. Não importa a dificuldade que você estiver enfrentando, o Senhor, ele é maior. Essa muralha é para esconder o que está do outro lado. Não para, é para marchar. Só que é momento de marchar em silêncio e obediência. Quando o Senhor nos coloca em um deserto, não é para nos matar. Quando o Senhor nos coloca num deserto, é para nos ensinar. E sobre o deserto, o Senhor também falou algo comigo ontem. Quando o Senhor nos coloca no deserto, é para selecionar quem vai estar do nosso lado. Porque muitas vezes entramos no deserto, muitas vezes entramos em uma batalha, que nós olhamos e falamos: essa pessoa vai estar comigo, essa amizade vai orar por mim, essa pessoa vai jejuar comigo dentro desse deserto, dentro dessa muralha. Mas o Senhor fala: eu estou te colocando, não é só para te preparar, é para te mostrar quem realmente vai estar do teu lado. Porque o Senhor, ele me dá autoridade para falar algo aqui. Tem pessoas, tem amizades, que ela está conosco só na hora boa, na hora da vitória, na hora que a gente está louvando, na hora que está tudo bem, na hora que as bênçãos estão caindo. Mas quando o Senhor coloca a gente no deserto para potencializar o chamado que ele tem em nossas mãos, as pessoas, ó, sai. E aí a gente olha e pensa: meu Deus, estou sozinha. Eu achei que essa pessoa ia estar comigo, mas ela não está. E se você estiver enfrentando isso hoje, se tem alguma amizade que se afastou, se tem alguém que saiu do teu lado e você fala: mas irmã Tainá, eu achei que eu podia contar. Não se preocupa, é o Senhor selecionando quem vai entrar no deserto com você. É o Senhor selecionando quem vai estar na batalha com você. Porque não foi qualquer pessoa que entrou com Josué na batalha. O Senhor deu as ordens: Josué, é para fazer isso. Josué, tal pessoa vai na frente, tal pessoas vão atrás. Os soldados vão no meio. Josué, é para ficar calado. Por que o Senhor mandou ficar calado? Porque o Senhor sabia que ia ter afronta. É como se eles estivessem rodeando a muralha e as pessoas estivessem zombando deles. Olha lá, estão tentando fazer o quê? Acha que apenas algumas voltinhas em silêncio vai derrubar a muralha que nós construímos? Só que aquilo que o Senhor tem para a minha vida, aquilo que o Senhor tem para a tua vida, muralha nenhuma pode segurar o propósito do Senhor. Que nós sejamos obedientes ao Senhor. Que nós não venhamos parar no meio do caminho. Que nós venhamos marchar e saber que o Senhor é maior que a muralha. Os soldados ficaram calados em frente à afronta e Deus deu a vitória. Nós aprendemos muito com Josué sobre obediência. Quando o Senhor falou para ele: Josué, é hora de se levantar, seja forte, seja corajoso, o povo precisa de você. Josué se levanta e Josué conduz o povo. Quando o Senhor fala: Josué, conduz esse povo para essa batalha, é em silêncio. Josué faz. Nós aprendemos a obediência. E a palavra do Senhor diz assim, no 16: na 7ª vez, quando os sacerdotes deram o grito, deram o toque da trombeta, Josué ordenou: gritem, o Senhor lhe entregou a cidade. A cidade, com tudo que nela existe, será consagrada ao Senhor para a destruição. Somente Raabe e todos os que estão com ela em sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espiões que enviamos. Essa mulher, ela escondeu os espiões do Senhor, que foi lá ver como que era a terra. Uma terra que mana leite e mel. E o Senhor, ele guardou essa mulher. Era uma mulher da vida, mas o Senhor guardou ela, guardou a casa dela.
E eu não sei como que tá a sua casa, eu não sei como que tá os seus filhos, eu não sei como que tá o seu marido. Mas de uma coisa eu sei. Quando você se posiciona para fazer algo para o Senhor, quando você se posiciona para trabalhar para o Senhor, Ele guarda a tua casa. Ah, Tainá, mas meu marido não serve ao Senhor. Ah, Tainá, mas meus filhos estão desviados, não estão na casa do Senhor. Mas por amor a você, o Senhor guarda. Pela sua obediência à palavra do Senhor, Ele guarda. E outra palavra sobre a obediência que também nós vemos lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Aqueles 3 jovens na fornalha. O rei manda tocar os instrumentos. Quem não se prostrasse e adorasse ao rei seriam lançados na fornalha. E nós vemos esses jovens sendo obedientes ao Senhor. Eles não se prostraram. E a palavra do Senhor vai dizer que a fornalha foi aquecida 7 vezes mais. Só que quando lançaram esses jovens dentro da fornalha, os soldados que lançaram eles dentro morreram queimados. E de repente o rei olha e fala: mas não foram 3 que nós lançamos? Por que eu estou vendo 4? E dentro da fornalha, o Senhor está conosco. O Senhor nos guarda. E aqueles jovens saíram. Para a gente entender, a palavra do Senhor fala que eles foram amarrados as mãos. E eles saem com as mãos soltas. O Senhor desatou as amarras que estavam na mão daqueles jovens. E eles saíram ilesos. A palavra do Senhor falou que eles saíram ilesos. Quando o Senhor nos coloca em uma batalha, Ele garante a vitória. Quando o Senhor nos coloca de frente a um problema, de frente a uma situação, Ele está conosco em todo passo. Ainda que o Senhor esteja em silêncio, ainda que você esteja orando por algo e você fala: Tainá, eu não tive resposta, o Senhor está em silêncio, será que Deus não está me vendo? Será que eu estou sozinha nessa batalha? O Senhor está falando: não é porque eu estou em silêncio que eu não estou trabalhando. Irmãs, eu vou contar um testemunho rapidinho. Eu estava com 8 anos que eu sofria com as plaquetas, eram muito baixas, eu já contei isso aqui. E as minhas plaquetas, ela não subia mais que 70 mil. Chegou uma época que eu fui chamada para ministrar na minha igreja e eu não consegui ficar 15 minutos em cima do altar. Eu tive que descer e ir para o hospital. E era muito sangramento, eu vivia no hospital. E a médica, ela chegou para mim nos últimos exames, no começo desse ano. E ela falou assim: Tainá, eu estava com o exame preparado para te falar que era uma leucemia. O que o seu testemunho tem a ver com a palavra, irmã Tainá? O silêncio e a obediência. E eu comecei a chorar porque eu realmente estava muito mal e chegou uma época da minha filha de 8 anos, na época, ela ter que me dar banho porque eu não conseguia tomar banho, a minha mãe cuidar da minha casa porque eu não conseguia cuidar da minha casa, só que em todo tempo o Senhor falava, eu fazia, nas minhas limitações. O Senhor falava: Tainá, fala, eu falava. Só que chegou um dia que uma irmã veio ministrar na nossa igreja e ela falou para mim: Tainá, o Senhor está te dando o dom da cura. E eu questionei ao Senhor. E eu falei: como que Deus vai me dar o dom da cura sendo que eu estou doente, sendo que eu estou vivendo desse jeito, sendo que eu subo no altar para pregar e eu não consigo ficar 15 minutos em cima do altar? Irmãs, eu pensei isso enquanto ela estava ministrando comigo. E ela falou para mim: não é porque Deus não faz em você que Ele não vai fazer através de você. O Senhor, Ele trabalha em cima da nossa obediência. Não tem como o Senhor trabalhar na nossa vida se a gente não obedecer aquilo que o Senhor está mandando a gente fazer. Tainá, mas está doendo. Tainá, mas é complicado eu obedecer agora. Mas obedeça. A palavra do Senhor fala que é melhor obedecer do que você sacrificar. E quando foi esse ano, eu continuei com os exames. E essa semana, no começo da semana, eu peguei, praticamente ontem, eu peguei o exame, fui no laboratório, peguei o exame,
porque semana passada eu passei mal, fiquei tomando soro no hospital. E quando eu abri o exame para ver as plaquetas, eu falei para o meu marido, como eu fui para o hospital, ela vai estar mais baixa ainda. E quando eu peguei o exame, elas estavam em 232 mil. 8 anos, eu com as minhas plaquetas, 70 mil, 69. 8 anos, eu correndo atrás de um laudo, a médica falando que poderia ser uma leucemia. Mas o Senhor ministrava comigo, seja obediente à palavra do Senhor, seja obediente ao que eu estou ministrando com você. Não é porque eu não trouxe a cura para você agora que eu não vou te usar na área da cura. E 8 anos eu sendo obediente ao Senhor. E eu não sei por que eu estou contando esse testemunho, mas eu creio que alguém precisa ouvir. Se você está enfrentando uma enfermidade, se você está enfrentando uma área que te machuca, dentro dessa área, seja obediente àquilo que o Senhor está mandando você ser. E no começo do ano eu falei para o Senhor, Senhor, se eu estiver com essa doença, amém, eu vou continuar sendo obediente ao Senhor. É o Senhor que vai me sustentar. E quando eu abri o laudo ontem, eu comecei a chorar no laboratório. E a médica e a enfermeira falou, o que está acontecendo? Eu falei, moça, faz 8 anos que as minhas plaquetas não saem de 70 mil. 8 anos, todos os meses da minha menstruação, eu tendo que ficar internada para tomar soro, para não ter hemorragia. 8 anos. E as minhas plaquetas foi para 232 mil. E o Senhor, ele ministrou muito forte comigo essa madrugada. Ele falou, Tainá, você tá vendo que não é com gritos. Você tá vendo que não é fazendo birra na presença do Senhor. Você tá vendo que não é murmurando que você vai conseguir a vitória. É com o que, Senhor? É com a obediência. Muitos homens ali, eu creio, que questionaram Josué. Porque no meio que a gente vive, irmãs, cada um pensa de um jeito, cada um faz de um jeito. Somos seres diferentes. Josué não chegou lá e falou assim para eles, olha, soldados, vamos dar 7 voltas, caladinhos, o Senhor vai derrubar. Não. Eu creio, eu pensando que teve ali homens, soldados que se entristeceram, soldados que ficaram nervosos com as afrontas dos inimigos, soldados que queriam sair dali do meio deles e ir partir para cima. Mas Josué, ele teve a capacidade de controlar os soldados. Josué teve a capacidade de ordenar todos eles e falar, vai ser em silêncio, porque o Senhor vai dar vitória. E o Senhor fala, não faça birra, não questiona. Tainá, mas a promessa já faz muitos anos. Não questiona, o Senhor faz na hora dele, do jeito que ele quer, ele usa quem ele quer. E no meio do processo, dentro do deserto, nós temos que obedecer. Então, não é hora de murmurar, não é hora de questionar. Não é hora de querer você sair da onde Deus te colocou. Porque somos assim, ainda mais mulheres, né? Ah, não tá dando certo, então eu vou entregar logo. E se fulana quer fazer, então ela que faça do jeito dela, porque eu já tô cansada. E o Senhor tá falando, não saia. Eu não mandei você sair. Aguenta a afronta calada. Porque nessa peleja eu estou com você. Nós estamos em frente ao muro, em frente à muralha. Só que eu estou com você. É o que eu disse. Se tem muralhas sendo erguidas, é porque o diabo sabe que você se posicionou. E ele está amedrontado com a tua chegada. Então, se levanta como voz de autoridade. Se levanta como voz de autoridade dentro do teu lar, dentro do teu ministério e fala, Satanás, pode ficar amedrontado, porque essa muralha, ela vai ter que cair. Seja financeira, seja na saúde, seja ministerial, seja no trabalho, seja onde for. Essa muralha, ela vai cair. E nós vamos conseguir derrubar ela caladas e na obediência. Porque quando nós falamos, quando nós se iramos e queremos fazer com as nossas próprias mãos, o Senhor se afasta e fala, quer fazer com as mãos? Então faça sozinha. Aí a gente quebra a cara, a gente se machuca e a gente vem, Senhor, tô entregando nas tuas mãos de novo.
Então, o Senhor está falando, ó, é hora de fechar a boca, é hora de obedecer, e você vai ver que eu vou te erguer e você vai ver além dessa muralha. Porque às vezes, irmãs, a muralha é tão grande, a batalha é tão grande, que a gente para de enxergar o propósito, a gente para de enxergar a promessa, a gente começa a duvidar daquilo que o Senhor confiou em nós. Nós podemos, às vezes, ter, aqui no nosso meio pode ter mulheres que recebeu a promessa de gerar. E aí você fala, Tainá, mas eu recebi essa promessa tantos anos atrás, que eu acho que nem vai acontecer mais. E o Senhor fala, continua em silêncio, continua obedecendo e não deixa que essa muralha impeça você de ver o que está por trás. O que está por trás, irmã Tainá? A terra prometida. O que está por trás, irmã Tainá? O descanso que o povo precisava. Porque se a gente voltar um pouquinho na história do povo de Israel, no deserto eles murmuraram. O que era para ser uma viagem de 40 dias se tornou 40 anos pela murmuração. Por chegar em certo momento e eles querer voltar para o Egito, porque lá tinha cebola e pepino. Mas eles pararam de enxergar que quando estava sol, o Senhor mandava nuvem. Que quando estava frio, o Senhor mandava a coluna de fogo. Quando queria carne, o Senhor mandava lá a carne. Quando queria água, o Senhor mandava água para eles tomar. O Senhor estava sustentando eles no deserto. Só que a murmuração estava tão grande que eles não estavam enxergando o Senhor guardar eles. Que nós venhamos parar de murmurar. Que nós venhamos parar de fazer as coisas com as próprias mãos. E que nós venhamos parar de falar aquilo que não é para a gente falar. Porque muitas vezes nós ciramos, nós falamos a mais do que é para falar e depois a gente se arrepende. Nossa, não era para mim ter falado isso. E aí a gente impede o Senhor de trabalhar na nossa vida. Então, basicamente, a palavra do Senhor essa manhã é: a muralha vai cair. Não vai ser com grito, vai ser com obediência. E se você está enfrentando a muralha hoje, em qualquer área da tua vida, continua em posição, porque o Senhor vai fazer você enxergar além dessa muralha. O Senhor vai fazer você voltar a enxergar as promessas que Ele tem para tua casa, as promessas que Ele tem para tua vida, as promessas que Ele tem para tua família. Porque lá no livro de Jó fala: eu bem sei que os teus planos não podem ser frustrados. Aquilo que o Senhor tem para nós não pode ser frustrado. Aquilo que o Senhor tem para nós, inferno nenhum pode impedir. Mas a nossa desobediência ao Senhor pode. Então, que nós venhamos obedecer ao Senhor. Se o Senhor está falando, marcha em silêncio, é para marchar em silêncio. Faça em silêncio, é para fazer em silêncio. E ficar em silêncio, mulher, é uma grande dificuldade. Porque a gente quer falar, a gente gosta de falar. Só que muitas vezes a gente fala demais. E o Senhor está falando, ó, é em silêncio. Ó, Raquel, é em silêncio. Ah, mas sabe, tem hora que sim, Tainá, que eu quero falar, que não tá certo, tô vendo que... É em silêncio. Porque em silêncio o Senhor dá vitória. No silêncio o Senhor dá estratégia. No silêncio o Senhor dá escape. É em silêncio. Não é momento da gente falar, é momento da gente ficar em silêncio. Mas, Tainá, a afronta tá machucando. Tainá, a afronta tá mexendo com o meu emocional. É em silêncio. O que a palavra do Senhor fala? Entra no teu quarto, fecha a tua porta, chora pro Senhor, grita pro Senhor, se escabela pro Senhor, fala, Senhor, ó, eu tô aqui, a ansiedade tá a 1000, a preocupação tá a 1000. Senhor, o Senhor sabe o que tá acontecendo, o Senhor sabe o jeito que tá a minha casa, o Senhor sabe o jeito que tá meu ministério, o Senhor sabe o jeito que tá dentro da nossa igreja. Pai, o Senhor sabe, ó, eu tô aqui. Mas depois que saiu do quarto, lava o rosto, se posiciona, porque ninguém tem que ver que você está abatida. Ninguém precisa ver que você está sofrendo.
Vai tudo bem? Vai tudo bem. Igual Sunamita. Filho daquela irmã estava morto dentro do quarto. E Gési fala, vai tudo bem? Vai tudo bem. Com o teu marido, tudo tranquilo. Com o teu filho, tá tudo bem. Eu preciso ir até o profeta. Nós precisamos aprender a levar os nossos problemas ao Senhor. Muitas vezes a amiga não vai resolver, marido não vai resolver, filho não vai resolver, é o Senhor. Senhor, ó, eu estou com esse problema. E ela chega para o profeta e fala, eu te pedi filhos? E quando ele fala assim, ó, Gési, vai lá, ela fala, não, eu só saio daqui se você for comigo. E na nossa vida nós temos que ser assim, Senhor, eu só vou fazer isso se o Senhor ir comigo. Senhor, eu só vou planejar algo se o Senhor estiver comigo. Senhor, eu só vou falar uma palavra se o Senhor estiver comigo. Eu não quero outro, Senhor, eu quero o Senhor. E nós vemos o profeta indo na casa de Sunamita e ressuscitar o filho dela. E eu vejo nessa manhã projetos sendo ressuscitados. Eu vejo nessa manhã muralhas caindo. Eu vejo nessa manhã casamentos que estavam desestabilizados caindo as muralhas. Eu vejo nessa manhã todo o espírito de inferioridade que Satanás tem colocado na tua vida, que Satanás tem colocado na tua mente. Eu vejo caindo. Toda palavra de maldição lançada sobre a tua casa, sobre os seus filhos. Ah, que não vai dar nada, que não vai prestar, que não vai voltar para a igreja. Eu vejo hoje caindo. Não é com grito, é com obediência. E o Senhor ministra algo no meu coração. Todos os projetos que você tem colocado no papel, vai sair do papel. Não é com grito, é com obediência. Os sonhos que alguém tem, que tem colocado nas mãos do Senhor, que tem orado ao Senhor, que tem pedido confirmação para o Senhor, eu vejo saindo do papel. Não é com grito, vai ser com a tua obediência. É com a obediência, irmãs. Lembra, não foi o grito, foi a obediência. Que nós venhamos ser obedientes ao Senhor. Chora quantas vezes for necessário, nós somos carne. Nós não somos anjos para não sentir, nós somos carne. Nós somos seres humanos. Se precisar chorar, entra no seu quarto, coloca um louvor e chora mesmo. Põe a mão no teu coração e fala, porque está batido a minha alma, se aquieta dentro de mim. Acalma-se um pouco. E Raquel, eu te vejo assim, às vezes é muita angústia, é muito problema, é muita inquietação. Às vezes fala assim, eu vou parar com tudo, chega, para mim deu. E o Senhor está falando, continua obedecendo, continua sendo forte, corajosa. Não foi qualquer coisa que o Senhor entregou nas tuas mãos. Não foi qualquer mulheres que o Senhor tem entregado em tuas mãos. Isso aqui é propósito grande. Você acha que a muralha ia ser baixinha? Do meu tamanho, 1,55 m? Não. É grande mesmo, é larga mesmo. É você trabalhando para o Senhor e Satanás do outro lado. Para! Não vai dar nada. O que você está fazendo? Olha como está a situação. Olha os problemas que apareceu para você essa semana. Para que continuar? E às vezes até pensa, Senhor, eu não preciso passar por isso. Quem querer que busca por si. Levanta outra, Senhor, para fazer isso aqui, porque tá difícil, Senhor. E o Senhor tá falando, não terceiriza o trabalho, é para você, é com você. O projeto nasceu em você. A muralha tá grande, filha. Mas Satanás está amedrontado porque ele sabe que você tem se posicionado. Com dores, chorando, às vezes angustiada,
coloca um sorriso no rosto, mas só Deus sabe como está o coração. Porque muitas vezes entra nas lives aqui, sorrindo, sendo simpática, mas às vezes é de sair gritando porque não aguenta mais tantas dores, tantas angústias. Mas o Senhor fala, continua obedecendo e é calada. Porque eu sou o Senhor que derruba a muralha. E a tua casa, se preocupa não, porque eu guardo. Eu sustento, eu faço reboliço aí dentro. Continua como sunamita. Raquel, tá tudo bem hoje? Tá tudo bem, tudo sob controle. É o Senhor que tá pelejando. Uma hora essa muralha cai. O Senhor não tem te desamparado. Às vezes a gente pensa, Senhor, será que o Senhor tá me vendo? Será que essa oração que eu fiz, o Senhor escutou? Acho que o Senhor nem escutou, porque é tanta coisa, eu coloco na mão de Deus, depois eu tiro da mão de Deus. E o Senhor tem falado, todas as suas orações, todas as suas lágrimas, eu tenho recebido. E o silêncio de Deus não é castigo. Não é porque o Senhor está em silêncio que ele não está trabalhando. Que o Senhor venha tirar toda a angústia do teu coração hoje. Que o Senhor venha tirar toda a inquietação da tua alma. Se preciso, entra no quarto e grita mesmo, alma! Se cala um pouco, eu preciso ouvir a voz do Senhor. Angústia, sai! Você não me pertence. Que o Senhor desça com um bálsamo na tua alma essa manhã. Que todo fardo pesado nas tuas costas se torne leve no Senhor. Mas, Tainá, muitas vezes eu carrego sozinha. Muita gente, Raquel, atrapalha o processo. Porque aquilo que o Senhor tem na tua vida, muitas pessoas não entendem. Mas ela... Mas desse jeito que ela é, será que é tudo isso mesmo? Muitos desertos é você e é o Senhor. O Senhor começa a selecionar quem vai estar com você e quem não vai. Porque muitas pessoas não enxergam aquilo que o Senhor tem na nossa vida. Porque quando a gente está lá embaixo, é amigo bate nas costas. Vou orar com você. Quando a muralha cai, a vitória vem e a promessa chega, começa a duvidar daquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Mas tudo isso na mão dela é tudo isso. Porque quando estava enfrentando lá a muralha, estava sozinha. Então agora na promessa vai ser sozinha também. Porque muitas vezes somos nós e o Senhor. Que o Senhor desça com um bálsamo na tua vida hoje. E não se preocupa. Essa muralha, o Senhor, ele vai derrubar. Eu não sei o que você está passando, mas o Senhor sabe. Eu não sei qual é a angústia da tua alma, mas eu sei que eu senti ela. E o Senhor vai descer com um bálsamo. E é no silêncio. Você não vai precisar se justificar. Você não vai se precisar abrir a boca. Quem vai te justificar vai ser o Senhor. Quem vai falar por você vai ser o Senhor. Em nome de Jesus. Irmãs, até aqui foi o que o Senhor ministrou comigo. Eu agradeço a minha rica oportunidade, agradeço pelo carinho, agradeço porque eu não consigo estar aqui todas as vezes, mas eu agradeço por vocês sempre lembrar de mim. E, como da outra vez eu vim e falei que eu estava enferma, que eu estava doente, hoje eu trago o laudo da cura para a glória de Deus. Estou bem, estou curada pelo Senhor e eu agradeço. Em nome de Jesus, Deus abençoe. Deus abençoe. Eu que agradeço por esse testemunho, nossa. Aí a gente sabe, né? Quando fala vai tudo bem, né? E é o que você fez, né? Você falou que estava, mas a vitória é certa. Deus é maravilhoso. Amém. Obrigada mais uma vez, Tainá, tá? Doar o seu tempo, porque a gente sabe que está todo mundo na correria aqui. Mas Deus é bom, Deus é maravilhoso. Obrigada mesmo. Eu queria tirar, antes de ver as orações, queria só tirar uma foto para a gente deixar aqui. Tainá, você pode orar pelos pedidos? Posso, vamos orar.
Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra. Senhor, nós colocamos diante da tua presença todos os pedidos, Pai. Envia, Senhor, a cura, envia a restauração, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, se estiver alguém enfermo, envia, Senhor amado, a restauração na saúde. Vai repreendendo, Senhor amado, todo levante do inimigo, Pai. Vai tocando, Senhor, nas casas, nas famílias, Pai, nos casamentos, nas nossas crianças, Senhor. Guarda as nossas crianças, Pai, na escola, nas ruas, Senhor, aonde elas estiverem. Senhor, abençoa o trabalho das nossas mãos. Abençoa, Senhor, o nosso ministério, Pai. Venha fortalecer, Senhor, cada irmã que está aqui, aquelas que não pôde estar. Fortalece derramando a tua graça, a tua misericórdia, Pai. É o que nós te pedimos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, meninas. Obrigada por tudo. Obrigada, Tainá, mais uma vez. Se dispor aí. Deus é tremendo. Deus é maravilhoso. Obrigada por tudo. Que tenha um dia maravilhoso, abençoadíssimo, cheio de alegria e paz. Em nome de Jesus. Fiquem com Deus, viu? Um beijão. Obrigada.